Hello, my students! Que bom estar com vocês mais uma vez. Eu sou Gilberto José, professor de inglês da ECIT José Braz do Rego, e vamos para a nossa aula número 2, destinada à turma do oitavo ano, certo? Então, espero que vocês consigam aprender, espero que vocês consigam usufruir do que nós vamos explicar nesse momento, ok? Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os modal verbs, especialmente os verbos can, could, should. Lembrando que os modal verbs eles são bem importantes na língua inglesa e a gente vai estudar esses três hoje com a nossa aula, certo? Os modal verbs, ou verbos modais, em inglês, são verbos auxiliares utilizados para complementar ou mudar o sentido dos verbos principais nas frases. Por esse motivo, também são chamados de modal auxiliares ou auxiliares modais. Então, são verbos que vai ter muita importância aí em cada frase que você vai formular para se expressar no inglês, certo? Eles são muito utilizados pelos falantes da língua inglesa e, portanto, são essenciais para os aprendizes desse idioma. Então, preste atenção bem direitinho, porque a gente vai estar usando bastante, principalmente can, could, should, ok? A gente vai estar usando bastante no nosso dia a dia como falante da língua inglesa, ok? Então a gente começa aqui com exemplos de verbos modais, começando com o verbo can, né? O verbo modal é can. O significado mais comum de can é se pode ou consegue, certo? O uso, a gente usa ele em que situação? Ele vai expressar permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Então vamos ver aí alguns exemplos em que acontece esta situação de uso. Tem aqui, ó, permissão. Can I go to the toilet? Posso ir ao banheiro? Então o can é usado para reforçar o verbo ir, o verbo go, né? Com o sentido de pedir permissão. Então, can I go to the toilet? Aquela frase que eu sempre ensinava vocês para poder sair da sala de aula presencial, não é isso? Então, can I go to the toilet? Então, o can, nesse sentido aqui, vai ser permissão, certo? Capacidade ou habilidade. He can speak three languages fluently. Ele pode ou consegue falar três línguas fluentemente. Então, você tem aqui, nesse caso, o verbo can com o sentido de capacidade ou de habilidade. Qual é a habilidade dele? Falar três idiomas fluentemente. Então, he can speak three languages fluently, certo? Possibilidade. We can go to the movies. Can atua aqui como possibilidade, reforçando o sentido de go, que é ir, mais uma vez. E a tradução vai ficar: podemos ir ao cinema. Nós podemos ir ao cinema. Ok? Então, esse podemos é uma possibilidade. Portanto, aí estão os três exemplos onde a gente pode perceber o uso do verbo can. Certo? Dando continuidade, a gente vai falar de could, que tem a ver com can, só que é usado como se fosse o passado de can. Então, could, a gente utiliza muito de maneira formal em língua portuguesa esse tipo de verbo, né? Esse tipo de expressão. Então, ele vai significar poderia, podia e conseguia. O que é que expressa? Também do mesmo jeito, ó, expressa permissão, habilidade e possibilidade, só que num tempo verbal diferente. Então, could, ele tem o seu link com can, porque can geralmente é usado mais no presente, e could vai ter aí outro tempo verbal, passado, futuro do pretérito, e esses tempos que a gente viu lá no ensino fundamental 1, né? Depois revisou, que eu não vou aprofundar muito aqui. Então vamos prestar atenção apenas nos exemplos e perceber o sentido de cada exemplo desse onde é usado could.
Então a gente tem aqui, ó, could I talk to the director? Could I talk to the director? Eu poderia falar com o diretor. Então, quando a gente vai usar esse poderia, né, de uma maneira bem formal da gente se expressar, a gente usa o could, no sentido de permissão, ok? Habilidade. She could already sing when she was 4. Então, a gente vai ter uma frase aqui no passado. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. She could already sing when she was 4. Ela já conseguia cantar quando tinha 4 anos. Então, você observa que esse could foi usado no sentido da habilidade que ela tinha de cantar. Possibilidade. Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica. Então, Jane could have been a doctor. Jane poderia ter sido médica, sendo que esse tempo verbal ele expressa uma ação lá do pretérito, certo? Então, prestem bem atenção aí nessa questão, principalmente no sentido de cada frase, tá bom? Então, vimos aí, portanto, o modal verb could, ok? Próximo, should. Ele vai significar deveria, certo? E o uso vai expressar conselho, recomendação, sugestão, certo? Não se importe com esse ozinho aqui que ficou separado, porque foi na formatação da tabela. Então, peço desculpas aí. Mas então, o uso o que é? Expressa conselho, recomendação, sugestão. Então, vamos ver aqui, em cada exemplo desse, como é que ele se comporta. You should listen to your mother. You should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe. Que sentido tem isso? É o sentido de conselho, certo? A pessoa que está falando no sentido de te dar um conselho. Recomendação. He should wear a suit to the conference. He should wear a suit to the conference. Ele deveria usar um terno na conferência. Isso é uma recomendação. Vamos para a sugestão, né? He should tell her he isn't going. He should tell her he isn't going. Ele deveria avisá-la que não vai. Então, ele deveria avisá-la que não vai. Então, é uma sugestão, certo? Então, preste bastante atenção, porque nas frases, para que você saiba onde utilizar can, onde utilizar could e onde utilizar should, vai depender muito de cada situação, tá certo? Então, eu sei que não vai ser muito complicado. Vamos para essa observação aqui. Estes verbos modais são usados sem to. É diferente to be, to go, to run, certo? To drink, to speak. Então, é diferente. Esses verbos, eles não têm a presença desse to. Eu não posso dizer to can, to should. Então, ele vai ser simplesmente can, should, could. Ok? E não flexiona, ou seja, ele aparece da mesma forma para todos os pronomes, certo? Para todos os sujeitos. Não importa se seja singular ou plural, masculino ou feminino. Então, não importa, eles são usados da mesma forma, eles não vão flexionar. Então, vamos ver isso aqui numa conjugação em que vai também acontecer, como todos os verbos em inglês, a gente costuma ensinar sobre a afirmativa, a interrogativa e a negativa. Então, são formas que a gente aprende de um verbo e acaba fazendo de todos os demais, né? No caso desses verbos auxiliares aqui, dos modal verbs, quem tem noção do verbo to be não vai ter dificuldade de entender o que eu vou explicar agora. Então, eu tenho aqui a afirmativa. Então, o que eu disse antes, nós temos aqui, ó, todos os pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they. E o verbo não flexiona, ou seja, ele é conjugado da mesma maneira. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Eu costumo dizer que é mais fácil do que português, porque se eu fosse traduzir aqui
em português, no caso de can, seria eu posso, tu podes, ele pode, ela pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Então você observa que se fosse português, haveria a flexão em cada sujeito, em cada pronome pessoal. No caso de inglês, nos verbos modais, não há essa flexão. Não existe essa mudança na conjugação, certo? Vamos ver aqui como é que se faz a interrogativa. Então, é aquela regra que nós aprendemos a usar no verbo to be, certo? O que é que aconteceu aqui? Nós invertemos a posição do verbo com o pronome. Onde era I can, ficou can I, ou seja, há uma inversão. Can I, can you, can he, can she, can it, can we, can you, can they. Ok? Então, nós invertemos. Lá no final da frase, evidentemente, vai ser preciso se usar a interrogação. Na negativa, no caso de can, a gente usa o not e a gente aproxima o not, a gente transforma numa palavrinha só, mesmo sendo a forma completa, né? Vai ficar I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, it cannot, we cannot, you cannot, they cannot. Então, essa é a forma negativa, mais formal, né? A negativa contraída, de contracted form, certo? A gente vai usar a abreviação. Em inglês, usa-se muito algumas palavras abreviadas, principalmente quando a gente fala de maneira informal, no nosso dia a dia. Então, no caso do verbo can, vamos ter, em vez de I cannot, vai ser I can't. Em vez de you cannot, vai ser you can't, he can't, she can't, it can't, we can't, you can't, they can't. Ok? Então, preste bem atenção, não é difícil. É só você mentalizar aí, dar uma olhadinha. Então, vamos continuar com o could, né? A exemplo de can também não vai ter flexão. Então, I could. Vocês já viram anteriormente o que é que significa could. Se tiver dúvida, volta aí no vídeo, dá uma olhada de novo naquela tabela anterior, certo? Então, I could, you could, he could, she could, it could, we could, you could, they could, certo? Então, eu poderia, tu poderias, né? Assim sucessivamente. A interrogativa também é feita com a inversão, ou seja, você coloca o verbo antes do pronome em todos os casos. E lá no final da frase vai ter o ponto de interrogação, tá certo? Na negativa, vamos acrescentar o not. I could not, you could not, he could not, she could not, it could not, we could not, you could not, they could not. Vocês observam que é a mesma regra que nós usamos lá no verbo to be. Agora vamos para a negativa contraída. Então a gente vai ter I couldn't, you couldn't, he couldn't, she couldn't, it couldn't, we couldn't, you couldn't, they couldn't. Então vocês observam que a contração foi feita escondendo o O, né? E aproximando o N da palavra could. Com a abreviação, nós usamos... Muita gente pensa, professor, isso é uma vírgulazinha? Não. Esse sinalzinho chama-se de apóstrofo, certo? Que nós usamos para abreviações, certo? Nós vamos ter agora should, certo? Já vimos também sobre should, já vimos toda a situação dele usado, o seu significado e tudo mais, mas vamos ver a conjugação. Na afirmativa, olha, observem, do mesmo jeito de can e de could, não há nenhuma alteração em relação aos pronomes. Vai ficar I showed, you showed, he showed, she showed, it showed, we showed, you showed, they showed. Na interrogativa aconteceu o mesmo processo. Nós invertemos o verbo em relação à posição do sujeito. Então o verbo agora é quem vem na frente do pronome pessoal. Should I, should you, né? Should he, should she, should it, should we, should you, should they. Okay? Negativa. Então a gente vai ter o sujeito, né, o pronome, o should, mais o not. Acrescentamos aí o not para fazer a negativa. I should not, you should not, he should not, she should not,
it should not, we should not, you should not, they should not. Ok? Negativa contraída, negative contracted, que é a forma abreviada. Aconteceu da mesma maneira com could, né? Então a gente aproximou aqui, transformou em uma só palavra, no entanto, nós escondemos o O e colocamos o apóstrofo, né? Aí ficou I shouldn't, you shouldn't, he shouldn't, she shouldn't, it shouldn't, we shouldn't, you shouldn't, they shouldn't. Mas tem gente que diz, eita, professor, mas isso é muito difícil, não vou conseguir memorizar isso. Então são regras que você aprende. E se você comparar com a língua portuguesa, aqui para cada pessoa dessa ia ser uma forma diferente. Então a gente precisa ter atenção em relação a isso. Então não é difícil, é só ter um pouquinho de esforço, é só um pouquinho de dedicação que vocês vão aprender com certeza. Vocês são capazes. Yes, you can. Sim, vocês podem. Né? Vamos ver aqui alguns exemplos. I can work this afternoon. Eu posso trabalhar esta tarde. É só o can. Eu posso. Né? Can I work this afternoon? Eu posso trabalhar esta tarde? Certo? Então, vocês estão vendo aí os exemplos na prática, né? He could swim when he was a kid. Ele conseguia nadar quando ele era mais jovem, quando ele era um garoto. A kid pode ser traduzido como garoto também, certo? He could swim when he was a kid. Ele conseguia nadar quando ele era jovem. Could he swim when he was a kid? Então, a frase anterior foi transformada numa pergunta, certo? Por isso que o could veio para o início da frase, certo? Ele conseguia nadar quando ele era mais jovem? Né? They would like to eat Brazilian barbecue. Aqui, eles iriam gostar, pareceu gostar, né? Ou eles gostariam de comer churrasco brasileiro. Tem duas formas de traduzir. Iriam gostar, eu gosto mais dessa outra. Gostariam, porque would, quando se junta com like, se transforma em gostariam. Então, eles gostariam de comer churrasco brasileiro. Would they like to eat Brazilian barbecue? Eles gostariam ou iriam gostar de comer churrasco brasileiro? Então, são exemplos aí que a gente vê que podem ser usados na prática da língua inglesa com os verbos modais que nós estamos aprendendo, certo? Aqui vamos ver na negativa. I can't run 22 kilometers. Eu não consigo correr 22 quilômetros, certo? You can't dance very well. Você não consegue dançar tão bem. Então, nós estamos vendo aqui a negativa. E ela já vem abreviada. A gente encontra ela nesta forma muito mais abreviada porque essas frases têm muito a ver com a fala do dia a dia, certo? Outra frase aqui, ó. I couldn't run 22 kilometers when I was 21. Eu não conseguia correr 22 quilômetros quando eu tinha 21 anos de idade. Então, couldn't, conseguia, certo? Conseguia. Aí você vai lá naquela tabela que nós vimos no início e vai entender por que aqui é conseguia. You couldn't dance very well when you were in school. Você não conseguia dançar muito bem quando você estava na escola. Então, couldn't, tá vendo? Conseguia. Então, pode ser traduzido como conseguia, certo? You wouldn't go to Canada. You wouldn't go to Canada. Já veio o would aqui usando. Você não iria para o Canadá, certo? Então, apareceu a figura do would, ok? Então, é só voltar lá naquela tabelinha que a gente vai ter especificamente esses verbos e eles estão dando sentido a essas frases aqui. Outra frase aqui para a gente ir finalizando o nosso assunto. He wouldn't leave work early. He wouldn't leave work early. Ele não iria sair do trabalho mais cedo. Então, não iria. Wouldn't leave, sair, work early. Mais cedo, né? Ele não iria sair do trabalho mais cedo. Então, são os verbos, são os modal verbs em inglês, né?
nós aprendemos sobre can, could, should. Existem outros, no entanto, a gente vai ver em outra oportunidade. E quem quiser se aprofundar nos estudos desses verbos, tá aqui, estão aqui 2 links, né, que eu coloquei para vocês. E a nossa aula encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, espero que vocês tenham aprendido sobre can, sobre could, sobre should. Então, see you later. Até a próxima aula. Bye, bye.